Eu sou Carolina Arslanian, eterna investigadora sobre resiliência mental e disciplina de hábitos. Além da minha busca para evoluir o meu mindset, eu sou mãe e executiva de marketing em grandes multinacionais há 16 anos, com um MBA da Universidade da Califórnia em San Diego e com certificação em Health Coaching Integrativo. Olá, aqui é a Guta. Meu nome é Ana Augusta, eu sou médica e apaixonada pelo tema de performance mental. Fiz a formação em líderes, facilitadores e consultores pela Digo e sou pós-graduada em psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Calma no Caos. Calma no caos. No caos, a gente, eu pelo menos, quando eu penso no caos do episódio de hoje, não é nem o caos de um jeito ruim, é o caos do tipo realidade. Como a gente vive, né? Com agendas, compromissos, expectativas nossas e dos outros, tantas tarefas que a gente se coloca para um dia só, tem muito julgamento, né? Não existe uma pessoa hoje em dia que não precise de um momento de reflexão, respirar fundo, para colocar as ideias no lugar. E você falou de julgamento, né? E hoje em dia tem um termo que tem sido utilizado muito, que é o autocuidado. Hoje tudo, né, é sobre esse autocuidado, que eu acho importantíssimo, né? É incrível que agora todo mundo tem essa consciência que o autocuidado é importante. Mas aí eu me questiono, né? O que é o autocuidado? Ele é diferente para cada um, com certeza, não tem uma receita de bolo, a gente sabe disso. Mas eu sinto que muitas vezes a gente acaba achando que o autocuidado é você comer bem, é você ir pra academia todo dia ou toda semana, é você marcar uma massagem aqui e ali quando você tá muito estressado e o bicho tá pegando. E você acha que você tá fazendo essas 3 coisas, né, que você tá se cuidando, check. Né, e a gente vê que nem sempre, que não é só isso, né, que Não. comer bem é maravilhoso, é super importante, que se exercitar é incrível, ajuda a reduzir o estresse sim, né, e até uma massagem maravilhosa é incrível. Mas que esse autocuidado às vezes precisa começar de dentro para fora, né, então hoje a gente vai falar muito sobre esse autocuidado de dentro para fora e de ferramentas que já foram comprovadas cientificamente, que ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade, e te dá realmente essa sensação de calma no caos, né, porque o caos do dia a dia não vai mudar. Mas como que a gente encontra ferramentas super simples para o dia a dia, que nos ajudam a retomar esse equilíbrio do corpo e da mente. Eu acho que a gente pode considerar o caos, no contexto de hoje, como o estresse, talvez. O que você acha? Perfeito. Então, é o estresse. E quando a gente fala de estresse, me vem na cabeça já o cortisol. Conta pra gente, Guta, o que é o hormônio cortisol? Eu acho bem interessante falar sobre estresse, sobre cortisol, sobre alguns termos que, de uma forma geral, a gente vê como uma coisa pejorativa ou ruim. Na verdade, não é. Tudo depende de quantidade e de horário no dia. Porque se a gente acordar, por exemplo, estresse relacionado com cortisol, tá? O cortisol é um hormônio que ele faz a pessoa acordar, digamos assim. E as funções vitais, elas funcionarem. Ele está relacionado com o estresse. Então, o cortisol, ele deve ser alto de manhã. E aí, durante o dia, ele tem um ciclo. Ele vem, assim, lá pelas 6, 7, ele tem um pico. 7 da manhã, 6, 7, considerando o sol, se a pessoa tem uma acordar um horário atual, normal, assim. Normal, eu digo, acordar quando o sol nasce e depois ir dormir lá pelas 8, 9, 10 da noite, tá? Ele tem um pico lá nas 6, 7 horas da manhã, nas primeiras horas do dia, ele mantém um pouco alto, ele vai diminuindo gradativamente, e aí depois do almoço ele começa a baixar, para preparar para a escuridão, para preparar para o recolhimento, para preparar para dormir. Então, assim, a gente quer o estresse no início do dia, porque o estresse ele é ruim quando ele é crônico, quando ele não tem essa curva, quando ele vive lá sempre, lá estresse, um pouquinho, e não tem esse ciclo normal dele. E é isso que a gente vai falar hoje, né? E quais ferramentas que a gente vai trazer para realmente ajudar a reencontrar esse equilíbrio do corpo, né? E aqui, assim, até te dou um exemplo, Guta, do que acontecia comigo alguns anos atrás, antes de eu conhecer um pouquinho mais sobre o hormônio cortisol.
eu era a rainha do treino intenso. E até hoje, eu adoro. Mas o que eu estava fazendo? Eu percebia que eu ia para o trabalho, eu estava super estressada naquela época, e nos dias que eu estava mais estressada, eu ia exatamente para aquele treino super intenso. E a gente sabe que exercício é fundamental exatamente para reduzir o estresse. Mas que quando você está se exercitando, principalmente num exercício mais intenso, aquilo ali também está gerando um estresse no seu corpo, que é um estresse positivo, né? A gente sabe disso. Mas eu não conseguia entender que por que eu não conseguia reduzir aquele estresse, né? Porque eu estava ali super estressada do trabalho, estava ali treinando bem, treinando forte, e eu só sentia que eu estava num ciclo vicioso. E Você depois treinava de manhã? treinava de manhã, né? E aí, como é Mas que você saía do treino, você lembra? eu saía cansada, ainda Não, mais não pilhada, cansada. cansada. Exatamente, não pilhada, É, cansada. faz sentido. E eu não conseguia entender o que eu estava fazendo de errado, né? Eu estava estressada no trabalho, eu estava tentando me exercitar super bem para reduzir aquele estresse e eu estava num ciclo vicioso ali de muito estresse, né? E depois que eu fui realmente me conectar mais com o meu corpo, com as minhas emoções, com aquilo que eu estava sentindo, com os sentimentos, eu fui entender que, dependendo do meu estado mental, emocional, um treino de alta intensidade, num dia que eu já estou estressada, não é talvez o melhor treino para mim, Tá, né? mas Talvez nesse momento é fazer uma meditação, é fazer um me ajuda yoga. numa coisa, deixa eu te interromper aqui. Quando você fala treino de alta intensidade, o que significa isso? Talvez um treino com um cardio Hum. excessivo ou com muito peso, né? Alguma coisa ali que vai estressar Aumentar a ainda frequência mais o corpo. cardíaca. Exato. É, Talvez aumenta a alguma frequência coisa ali que cardíaca. vai aumentar o cortisol, né? Que vai estressar o seu corpo mais ainda. E se o seu corpo Uhum. já tá em modo de alerta, você não quer aumentar o cortisol ainda mais, né? Então eu acho que é aí que tá a importância da gente se conectar com o seu corpo para entender exatamente aquilo que você está precisando naquele momento. E nem sempre por exemplo, um treino intensivo. Então, o Joe Dispenza, que é o guru, um outro guru da neurociência, ele é um quiroprata. Ele traz muito o conceito de que 95% de quem você é até os 35 anos de idade se resume num conjunto de comportamentos memorizados, em pensamentos, em emoções, em crenças, em atitudes que funcionam quase que como um piloto automático dentro de você, né? E esse é o seu, ali, aquela sua mente programada. E muitas vezes esse estresse é causado exatamente por conta dessa mente programada, por conta de inseguranças, de crenças, né, emoções que estão ali Traumas. dentro. Exato. Tem muito trauma, né? Muito trauma, exato. Então, como que a gente sai um pouco dessa mente programada e vai um pouquinho mais para dentro, né, para o nosso subconsciente, onde a gente tem a oportunidade de mudar as nossas emoções, os nossos pensamentos, e é assim que a gente consegue lidar com o nosso estresse. Não é que a gente vai eliminar o estresse, essa não é a ideia. A gente não quer eliminar o estresse, né? A gente já sabe que até um certo momento o estresse é importante, mas como que a gente controla melhor o nosso estresse do dia a dia? Uma analogia, né, da importância de você ativar esse seu subconsciente. É muito parecido, por exemplo, quando você planta uma flor, né, e você quer que essa flor cresça forte. O que você precisa fazer? Você primeiro precisa cultivar todos o nutriente, Da né, comida, né? da terra. Exatamente, a Uhum. comida da flor, que é o solo. Uhum. Então você Sim. cultiva o solo, você expõe o solo a novos nutrientes, né? Você Uhum. facilita ali a germinação daquela semente para essa flor crescer forte. Esse é o primeiro passo. E aí você também precisa talvez remover algumas plantas da estação anterior que não te servem mais, ou seja, Que aqueles sugam pensamentos passados. os nutrientes do. Exato, que estão te sugando ali a vida, né? E depois você tem que também remover algumas ervas daninhas, certo? Ou seja, o que são essas ervas daninhas? São aqueles velhos comportamentos, aqueles hábitos que estão te sabotando, que não te servem mais.
E aí, por último, quando você está ali plantando aquela semente, aquela flor, você começa a remover algumas pedras que estão ali na superfície. O que são essas pedras, né? Muitas vezes são bloqueios pessoais, emoções que estão ali te bloqueando, que estão te limitando para você crescer forte. Então, é um pouco essa analogia aqui que eu trago, para a gente entender o poder de uma meditação, que é a ferramenta que a gente vai trazer hoje, para você acessar o seu subconsciente, conseguir domar melhor a sua mente, para controlar o estresse do dia a dia. E quando eu casei, eu tô lembrando uma história, no meu casamento, eu lembro que não sei por quê, eu tinha uma coisa de, eu vou parar para contemplar, vou parar para contemplar. E eu fiz isso várias vezes, porque o casamento, a minha festa, por exemplo, foi uma coisa tão legal, e é tão animado, e é tão tipo, que eu ficava pensando, ai, vai passar muito rápido, como é que eu posso fazer para durar um pouco mais? E aí eu entrei com essa tática minha mesmo, tanto que eu chamava o Deco, meu marido, e falava, vamos olhar, olha só como é que tá. E a gente parou algumas vezes durante o casamento, no meio da festa, para olhar as pessoas, e as pessoas estavam sorrindo, as pessoas estavam felizes, a gente estava feliz. E aí, quando eu lembro do meu casamento, eu lembro exatamente dos momentos de contemplação, desses minutinhos que eu chamava ele e falava, olha, vamos ver como é que tá. Não, e você está falando de uma coisa muito poderosa, Guta. Você está falando de estar presente. Que nem filho, né? Eu que acabei de ter um bebê, o que as pessoas mais me falam é: aproveita porque passa muito rápido. O que as pessoas estão falando no fundo, no fundo? Muitas, talvez, não estavam ali 100% presentes naquele momento e depois que passou, sentiram falta, né? Então, eu acho que, assim, essa questão de estar presente, de não fugir ali das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua insegurança, é exatamente isso que vai te ajudar a controlar melhor o estresse, né? A encontrar essa calma no caos. E aí, por que isso é tão difícil, né? Aqui voltando um pouco para a parte até fisiológica do corpo. Porque a gente se torna viciado no estresse. Isso é comprovado, os estudos mostram. Esse estresse, ele é viciante. E por que ele é viciante? Porque pelo fato que o seu corpo está ali, gerando essas mesmas substâncias de uma forma contínua, de uma forma crônica, o seu corpo ele se torna viciado nessas substâncias, ou seja, aquele ambiente de estresse vira a sua zona de conforto. O seu corpo, ele se acostuma com esse ambiente de estresse. Ele reconhece esse ambiente de estresse. Ou seja, não é uma coisa nova, diferente para o seu corpo. E ele se vicia. Então, aquele estresse do trabalho que a gente sente muitas vezes, sem perceber, o nosso corpo está viciado naquilo. Então, o seu corpo está sempre querendo te levar para um ambiente seguro, um ambiente que ele conhece, que é o estresse. Então, toda vez que você vai lá, senta para tentar fazer a sua meditação, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, que não é fácil parar, né? O seu corpo já começa a entrar em pânico ali, falando, não, para que parar? Para que parar? Tem muita coisa para fazer hoje. Não. Aí lembra, né, que tem que ligar na lavanderia. Lembra que tem que não sei o que. E não, mas isso é muito importante. Não é importante. Volta. Exato. Então, o seu corpo tá ali te auto-sabotando, porque você tá acostumado, tá viciado numa sensação de estresse, que não é boa para você, mas o seu corpo, ele só conhece aquilo. Lembra que o nosso corpo, ele é altamente flexível, né, Guta? É incrível isso. Ele é extremamente adaptável. Mas para isso... E aí você soma isso, essa característica, porque pensa assim, ó, congela essa característica da gente estar acostumado a viver num estado de estresse crônico, né? Junta isso com a nossa cultura, hoje em dia. O que é legal hoje em dia? Legal é aquela pessoa que vai lá, trabalha, faz, sofre, sua. Blá, blá. Na verdade, talvez não seja assim. Por quê? O ideal é a gente conseguir fazer as coisas de uma forma que nos dá prazer duradouro. Não aqueles picos de prazer, né? Mas a gente é meio masoquista, né? Acho que é isso. Eu sou assim também, e você também, todo mundo é. No final do dia, quando eu fiz várias coisas que foram difíceis de fazer, as coisas tipo assim, tarefa chata que foi feita, que... Nossa, hoje o meu dia foi produtivo. Mas se for para pensar friamente, talvez não tenha sido. Mas a sensação é de que foi produtivo. E tá errado isso, né? Tem até um conceito de slow productivity, de produtividade mais lenta, né? Que tá surgindo agora, que é exatamente isso. É você entender que se você tá ocupada demais para fazer as coisas que você ama,
você não está em controle, né? Você está perdendo o controle do seu trabalho, da sua vida, né? Você está, na verdade, se mostrando que você não está em controle das suas prioridades, que você talvez não sabe falar não para as coisas que não são essenciais, que você não está priorizando aquilo que é realmente importante, você não está sendo produtiva o suficiente. Então, eu parei, eu até hoje às vezes me pego falando isso, eu tô sem tempo. Mas hoje em dia, eu evito de usar isso. Por quê? Porque se eu tô sem tempo, quer dizer que talvez eu não esteja sendo tão produtiva assim, né? E a gente tem que reverter um pouco, acho que os papéis, né? Não é Você questão de sabe, não ter tempo, a gente tem tempo para fazer Carol, tudo. sabe o que acontece? Tem a dopamina nessa história toda, tá? A dopamina é um neurotransmissor que ele está relacionado de uma forma ao prazer, mas de uma forma bem mais forte, está relacionada à motivação, à ação. Então, assim, eu vou ficar motivado para fazer aquela tarefa, aquela coisa, enfim. E aí a gente está nessa fase de a dopamina nossa, Deus no céu, dopamina na terra. Vamos otimizar a dopamina, detox de dopamina para melhorar a dopamina. Só que muita dopamina causa um problema muito, muito grave. E as pessoas não falam disso. A única pessoa que eu ouvi falar foi um psiquiatra, ele é o Dr. Kay. Vou botar ali nas referências. Muita dopamina é um problema, sabe? Porque você fica motivado por tudo. Você quer fazer tudo. E não o que é importante. Então, esse excesso de dopamina, ele te motiva, mas ele te motiva para fazer tudo, desde lavar prato, desde tudo que aparece na sua frente é tão legal e deve ser feito que você faz tudo e não faz o que realmente tem que ser feito. Então, não dá uma sensação de paz, porque você não teve esse parar para selecionar o que é prioridade, quais são as coisas importantes, e aí vou usar o meu estoque de dopamina justamente focado nisso. Não, perfeito, Guta. E entender que encontrar essa pausa para ir lá para dentro, para encarar os seus medos, as suas emoções, não quer dizer que você não vai ser uma pessoa motivada, uma pessoa, né, produtiva. Muito pelo contrário, né? Eu aprendi muito isso. De novo, porque eu era a rainha ali da intensidade do treino, do estresse, do trabalho, vamos. Não tem tempo para nada, né? Não pode parar um segundo. Eu não, assim, não parava nem para pensar. E aí, quando a gente aprende a fazer essa pausa e se conectar com o nosso eu, através da meditação, e aqui a gente vai trazer agora as nossas ferramentas, a gente começa a ver que a produtividade aumenta demais. Por quê? Porque a gente está mais centrada, a gente está mais focada, a gente sabe exatamente quais são as nossas prioridades. E eu realmente acredito que a vida, ela encolhe ou ela se expande em proporção à sua coragem de olhar realmente para dentro e para buscar as respostas. E talvez, quando você olha para dentro, esse lá dentro não está tão bonito assim, né? E não é fácil. Não é fácil. Para mim não foi fácil olhar para dentro, porque eu encontrei muita insegurança, eu encontrei medo, eu encontrei coisas que estavam ali no fundo, que eu não tinha tempo para parar para ver. E quando Não eu tinha parei, tempo, não tinha tempo, sabe, né? né? Tô sem Não fazia. tempo. Sim, E quando eu exatamente. parei para olhar, quando eu parei para nutrir esse solo que a gente falou lá da nossa flor, né? Quando eu parei para tirar aquelas ervas daninhas que estavam me sabotando, caramba, foi transformador. E é por isso que a gente vai trazer então essa ferramenta. Vamos falar da meditação em si agora, Guta? Trazer Vamos, aqui algumas dicas de ouro. vamos. Legal, então começando, tem 3 dicas, né, que para mim são as dicas de ouro para quem está começando com a meditação ou quem já faz meditação. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é super importante. Conta. Meditação, quando a gente fala de meditação, eu acho que traz uma conotação do tipo zen, coisa mais. Gente, acabou isso. Acabou. Não é, talvez, espiritual. Existe essa parte que é super positiva, mas acabou. Agora, a ciência já comprovou que meditação é super benéfico, principalmente para questões de ansiedade. Eu estou com aquele estudo lá que eu te falei, é um estudo Conta aí pra gente. no JAMA, J-A-M-A, Psychiatry, é uma revista super com confiança, assim, a gente pode confiar no resultado desse estudo.
e ele é de 2023, super recente. Fizeram uma comparação entre uma medicação de primeira linha para tratar a ansiedade, que é um escitalopram, o Lexapro, com técnicas de meditação. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas de uma forma geral, o resultado foi: a meditação é tão boa quanto a medicação para tratar a ansiedade. Então, assim, oi? Como? Oi? Então, assim, nesse estudo tem ainda, não é estudo ótimo do tipo assim, eu posso dizer que não existe nenhum fator que possa ter influenciado. Não é isso. Não é ainda assim uma conclusão 100%. Até porque, né, a meditação não é uma coisa também, não é que nem tomar um comprimido. A meditação depende do tipo de meditação, a hora do dia, etc. Tem várias variáveis. Mas, resumindo, só traz coisa positiva e é uma coisa que é eficiente. Então, se você, por exemplo, se a pessoa já toma o escitalopram, medita junto, que você vai potencializar o efeito de uma forma inimaginável, assim, é uma coisa que... Só que, assim, você tem que ter paciência, porque no começo não dá para colher os frutos. Acredite na ciência, acredite, medite. Eu acho que, se eu não me engano, acho que demora 6 semanas para você começar a perceber realmente a diferença da meditação. E não existe certo e errado na meditação. E a gente vai começar agora acho que é importante. Então, assim, tirem da cabeça essa coisa de que meditação é coisa de quem é paz e amor, ou de coisa né, dos budistas só, são pessoas diferentes da gente, os ocidentais. Não. Meditação, ciência agora. Não, maravilhoso, Guta, isso Passinhos, aí. Carol. Acho importante trazer realmente o lado científico para embasar essa ferramenta que é milenar, né? Existe há muitos, muitos anos, mas que hoje já tem realmente comprovação. Então, acho que a gente começa a abrir a cabeça e começa a olhar a meditação com realmente uma ferramenta de alta performance. Eu vejo a meditação como uma ferramenta de alta performance. Uma ferramenta que me ajudou muito a ser mais produtiva. Então, para mim é isso. A gente pode chamar de meditação ou a gente pode chamar de ferramenta de alta performance. Para mim tá tudo igual. E aqui, assim, 3 dicas de ouro, que eu acho super importante e que, de novo, né, os grandes pesquisadores já comprovaram que é importante. Então, a primeira: não ache que meditação é você sentar e eliminar todos os pensamentos da cabeça. Não é isso. Isso, para mim, acho que o primeiro grande erro, né, que a gente acaba fazendo. Eu mesma pensava nisso, né, no início. Eu falei, nossa, mas minha cabeça tá a mil, eu não consigo parar de pensar. E aí, eu não consigo meditar. Pronto, não consigo. E não é isso. O que você precisa fazer? Deixe os pensamentos entrarem. Eles são bem-vindos. Mas eu sempre imagino, quando entra um pensamento na minha cabeça, eu tô ali meditando, com os olhos fechados, com as pernas cruzadas, com a coluna bem ereta, isso é importante. Também tem gente que prefere meditar deitado, não tem problema nenhum. Às vezes você acaba pegando no sono, que pode ser interessante se você estiver meditando à noite. De manhã, eu realmente prefiro sentada. E o que acontece, né? Você reconhece um pensamento, ele é bem-vindo, deixa ele entrar. Mas eu imagino que eu tô vendo, por exemplo, uma nuvem passar. Então, aquele pensamento, ele entra na minha cabeça e eu tô vendo ele ir embora. Exatamente como uma nuvem. Ela entra e ela vai embora. Então, essa é a primeira dica. Não tenha medo de deixar os pensamentos entrarem. Só não entra na viagem do pensamento, né? Não, sabe quem é a melhor pessoa que faz isso, que dá pra ver? É o Rafael Nadal, no tênis. Não sei se eu gosto muito de tênis. Não sei jogar muito bem, mas eu gosto muito. E o Nadal é assim, gente. Ele erra um ponto, ele faz uma barbeiragem lá, um ponto. Você vê que ele fiquei bravo na hora do ponto. De repente, o próximo ponto, ele zerou. Ele não pensa mais no ponto que passou. Tipo assim, acabou, próximo, é como se ele estivesse entrando na quadra pela primeira vez e o jogo não tivesse 0-0. E ele faz todos os pontos, ele faz isso. Ele joga todos os pontos como se fosse o ponto ali, aquele ponto é o mais importante do Grand Slam inteiro. Uma capacidade meditativa que eu acho impressionante. E aí, engraçado aqui, ontem o meu marido estava jogando tênis, e aí eu estava lá com os meus filhos, e o Andrezinho, de 6 anos, tava lá olhando, não sei o quê. Eu falei, pede pro treinador para deixar você ser boleiro, que tem que aprender, começar, né, sendo boleiro. As regras do jogo, um bom boleiro sabe exatamente quando pode pegar a bola, quando não pode. Então, é a melhor forma de ele aprender. E aquele treinador, o Serjão, ele é ótimo. E aí eu pensei, nossa, imagina se o André conseguir treinar com o Serjão.
Então, vai lá, Andrezinho, vai lá. E aí, eu achei muito bonitinho que no final, ele foi lá, ajudou a pegar as bolas, não sei o quê. Aí o André, não sei o que o Andrezinho falou, porque eu tava meio longe, mas eu sabia o Sérgio falando. É o seguinte, se você quer ser um bom tenista, você precisa ter paciência, praticar e nada de ter chilique, ok? Aí eu fiquei pensando, nada de ter chilique? Ele tem 6 anos, então o Sérgio falando... Falei, nossa, faz muito sentido, porque a questão do chilique, o que é? É ficar ruminando numa coisa que já passou. O que adianta você ficar, errei ponto, que droga, pá, joga raga. Não, errei ponto, ok? Passa, próximo. Então, ele, de uma forma muito didática, provavelmente sem nem ele tem filhos, ok? Treino e tudo, mas de uma forma muito simples, assim, ó, sem ter chilique. Acabou, próximo. Que eu acho que você vê um bom jogador de tênis, ele tem a parte mental boa. Não tem como ter um bom jogador de tênis que não tenha a parte mental boa desenvolvida. Então, eu achei tão brilhante isso, do tipo, sem chilique, ou seja, né, eu interpretei, acabou o ponto, próximo, e é exatamente, desculpa até florear tanto, mas é que exatamente o que você estava falando, a meditação o pensamento vem, não fica tendo chilique do pensamento, ele veio, não avalia, não julga nada, ele veio, manda embora, se a gente conseguir fazer isso com várias coisas, né, várias vezes durante o dia, durante anos, e treinando isso, a gente consegue aplicar isso, gente, no tênis, por exemplo. A gente consegue aplicar isso em inúmeras situações no dia a dia. Em tudo. Então, É por isso. realmente é uma arma, é uma alavancagem para a vida. Exato. É uma arma de alta performance, sem dúvida, né? Por isso que os grandes esportistas hoje utilizam, os grandes executivos de empresa, ou seja, pessoas que têm muita responsabilidade, pessoas que estão com muita pressão. Então, você imagina, realmente, ajuda em todos os quesitos da vida. Então, a primeira dica de ouro é: o seu pensamento é bem-vindo, mas não entra na viagem do pensamento, igual uma nuvem. Sem chilique. Sem chilique. O pensamento está ali de passagem, igual uma nuvem. A segunda dica de ouro é que meditação não precisa ser aquela coisa linda de você, né, na sua casa, do lado de um Buda, sentada numa almofadinha, com a música, com o incenso. Gente, maravilhoso fazer isso. Mas não precisa ser exatamente nesse ambiente. A meditação pode ser no chuveiro. Exato, ou senão assim, tô no trabalho, tô nervosa pra caramba antes de uma apresentação. O que eu já fiz? Eu fui no banheiro e literalmente entrei ali no banheiro, fiz uma respiração e durante 2 minutos, não foi mais do que isso, fiz uma micro meditação que me colocou em outro mindset, em outro estado de espírito para fazer a apresentação, a reunião que eu precisava fazer, né? Então, às vezes é tão simples assim, às vezes é lavando a louça, né? Às vezes eu lavo a louça escutando o podcast, mas nada melhor do que você lavar a louça 100% presente ali, sentindo a esponja, o sabão, a água quente correndo pelos dedos. Então, assim, isso já é uma meditação. Corrida, uma outra meditação. Então, tem pessoas que juram que a meditação delas é sair para dar uma corrida, porque você está 100% ali dentro da sua cabeça, focada. Então, não se prenda a, talvez, o estereótipo da meditação, né? Eu acho que esse é o segundo ponto. E a terceira dica de ouro é consistência. Então, os estudos, e aqui de novo a gente vai colocar todas as referências dos estudos, mas os estudos mostram que consistência é fundamental na meditação. Ou seja, é melhor você meditar todo dia por 5 minutos do que 20 minutos a cada 3 dias, né? Então, isso é super importante. Então, pode ser tão simples quanto 3 minutos, 5 minutos, o que você conseguir fazer, né, Guta? Então, eu acho que isso é muito importante, conseguir inserir a meditação na sua rotina, né? E talvez atrelar a meditação a um hábito que você já faz muito bem, né? Então, por exemplo, eu acordo todo dia, bebo a minha água e faço lá os meus 2 minutos matinais que a gente já falou sobre esse hábito aqui. Então, tentar atrelar a meditação, por exemplo, antes, né, dos meus 2 minutos matinais ou depois. Eu acho que isso é super importante para incluir ali na rotina e que seja simples o suficiente. O Tim Ferriss, ele tem um episódio dele que ele fala Tim Ferriss é um autor, uns livros, ele é uma pessoa que fala sobre produtividade, é maravilhoso. Aliás, obrigada por ter dado a
aquele empurrão final, sabe? Do tipo, não, vai conhecer o Tim Ferriss de verdade. Aprofundei nele e, assim, ele tem um episódio dele de trauma bem forte, mas ele fala que ele consegue, muito grave, quando ele era pequeno, cada vez antes de comer, ele senta para comer e aí é uma questão de 20 segundos. Ele fecha o olho, imagina ele criança e ele está recebendo o carinho, o afeto, enfim, a coisa que ele acha que ele precisou e não teve. Durante 20 segundos, ele faz uma visualização de uma coisa do tipo, uma criancinha de 2, 3 anos sendo bem acolhida por pai, pela mãe, enfim. E isso vai mudando o conceito, a reação dele ao trauma. Então, 20 segundos antes de comer, você vê? É o que você estava falando. Hábito, todo mundo come todos os dias, são 20 segundos. Gente, 20 segundos é muito pouco. E tem um resultado, e é Muito uma coisa poderoso. que é diária, é fácil de ter o gatilho, que é sentar e comer. Então, acho que eu vou começar a aplicar para mim também. Maravilhoso. Muito bom. E aí, como que a gente pode trazer essa meditação, né? E aí, o que eu faço enquanto eu estou meditando durante, sei lá, 5, 10 minutos, seja o tempo que for, né? A gente falou das 3 dicas de ouro, mas tem um método chamado meditação de 6 fases, que foi feito pelo Vishy Lakhiani. Ele é um grande empresário e também escritora de grandes livros sobre mindset, sobre bem-estar, e ele também é fundador da escola Mind Valley, que é uma escola 100% focada em coaching, com essa pegada mais de bem-estar mesmo e de performance mental. E ele aqui, ele montou um método com 6 fases para essa meditação, né? Que eu achei super interessante, que pode nos guiar como é que eu direciono, então, os meus pensamentos durante uma meditação, né? Então, a primeira fase dessa meditação é a compaixão. Então, e de novo, os estudos também mostram exatamente isso, que a compaixão está muito ligada à felicidade, à redução do estresse. Então, você realmente trazer esse amor profundo por você, pelos outros, né? Esse agradecimento às pessoas ao seu redor. Então, compaixão durante a meditação é sensacional como um primeiro passo. A segunda fase, que ele chama de gratidão. Então, aqui de novo, os estudos também mostram que a gratidão é o precursor da felicidade, né? Então, aqui você conseguir trazer essa sensação de gratidão pelas coisas que você tem, pelas pessoas com quem você tem na sua vida, de você realmente agradecer aquilo que você tem, é fundamental nesse processo. Então, às vezes, durante essa meditação, você pode usar esse momento para trazer essa sensação de gratidão. E não necessariamente você precisa fazer as 6 coisas que eu vou mencionar aqui, mas às vezes uma coisa tem mais a ver com você naquele momento, então eu busco trazer pelo menos uma dessas 6 fases para as minhas meditações. Então, isso que eu ia perguntar, daria para, por exemplo, usar, sei lá, uma das fases, tipo, essa meditação eu vou agradecer, vou pensar, sabe assim? Com certeza. Aí você escolhe aquilo que tem um fit melhor com você naquele momento, né? A gratidão para mim é sempre, eu acabo sempre incluindo a gratidão, né, em todas as minhas meditações, que para mim é super importante, e eu vejo ali uma mudança em como eu tô me sentindo naquele momento, é incrível. Alguém te fechou no trânsito, aquilo ali sobe uma raiva, né? Você fica com uma raiva, irritado. Ao invés de você ficar com aquele sentimento, a melhor coisa para fazer nesse caso é você falar, olha, não agradecer a pessoa, mas falar, olha, que você tenha um dia maravilhoso na sua frente, que você tenha uma surpresa incrível hoje. Cara, é muito incrível quando você muda o seu estado mental de irritação para um momento de compaixão, que ali você está mostrando compaixão, né? Sim. Você muda o seu estado de espírito imediatamente, e você, ao invés de ficar irritado durante, sei lá, mais 5 minutos, ou aquilo ali às vezes acaba com o seu dia, né? É muito fácil da gente deixar esses momentos banais do dia a dia acabarem com o nosso dia, né? Com o nosso humor, que às vezes ali acabou com o seu humor naquele dia. Aí você já chega, por exemplo, no trabalho mal-humorado. Ou você chega em casa mal-humorado. E aquilo ali vai virando uma bola de neve no seu dia. Então, a compaixão, nesse caso, é muito poderosa. Sim. Né? Acho que é mais para compaixão do que agradecimento, né? Mas eu acho que Exato. Pensar, poxa, essa pessoa deve estar tendo um dia difícil, tomara que as coisas melhorem para ela. Isso, é isso. É isso que eu penso.
Não é fácil fazer isso, Não, não é mas quando fácil. você começa a criar uma rotina, você sente assim um alívio ali na hora, é maravilhoso. Então vamos lá, Isso a é gente falou de compaixão, a uhum. gente falou de gratidão, né? Como aqui a segunda fase aqui da meditação, que pode ser super importante. E também E agradecer as coisas, tipo, as coisas não banais, mas as coisas que a gente não dá tanto valor no dia a dia, certo? Então, por exemplo, eu agradeço a minha casa, agradeço a minha comida de todos os dias, é, eu agradeço, enfim, eu acho que isso é importante, a gente lembrar que a gente já tem muito. Não só coisa material, né? Mas agradeço a minha capacidade de raciocínio, agradeço a minha saúde, agradeço. Isso é uma coisa que eu faço com meus filhos muito, e é uma coisa que é tão bom a gente, porque senão parece que fica tudo meio invisível, sabe? E aí, quando a gente começa a agradecer, é uma forma de rever tudo que a gente tem. E a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa. Muito melhor a gente focar no que a gente tem do que no que a gente não tem, certo? perfeito. Você tá olhando o copo cheio, né? É. E a gente sabe que todos nós temos problemas. Mas ao invés de Sim. focar só nos problemas, é você olhar o copo cheio também. Não ignorar os problemas, que eles não vão embora. Mas eu acho que essa gratidão ela traz uma outra perspectiva pra gente, né? Sim. Incrível. E aí tem a terceira fase que ele fala, que eu amo, eu acho que essa é a minha favorita, que é o perdão, né? A gente ser humano, né, acaba guardando muito rancor dentro da gente. A gente guarda esses sentimentos que acabam virando uma energia presa dentro da gente. Acaba virando ali um bloqueio dentro da gente. E isso não nos ajuda, muito pelo contrário. Então, o perdão é muito, muito poderoso. Então, utilizem também a meditação, né, o que ele conta, para pedir perdão, para perdoar alguém, né? Então, para você pedir perdão de algo que você fez e que você se arrepende, para você se libertar um pouco daquela sensação de que fez algo errado, de arrependimento, não é para guardar esse sentimento para dentro. Isso é muito, muito, isso é muito poderoso e isso acaba impactando no seu sistema imunológico, isso acaba impactando em possíveis doenças, né? Tem uma correlação muito grande com essa energia que você acaba guardando para dentro. Ou para perdoar alguém, que é tão importante quanto. E mais difícil, hein? Oh, yeah. Pensa uma pessoa que te fez um mal, só que sabe que eu estou usando uma estratégia nova que está sendo reveladora para mim. E aí, conta. Ela parece ser politicamente incorreta no primeiro momento, mas ela traz um benefício que é assim, ó, Carol. Sabe quando você tá muito chateado com uma pessoa, porque foi uma pessoa má? Pensa num serial killer, tá? Como é que você perdoaria um serial... Difícil, mas tem como, sabe como? Eu estou te perdoando, mas não é por você, é por mim mesmo. Porque eu sei que isso vai me fazer bem. Então, eu te perdoo. Perfeito, porque eu não mereço ficar com esse sentimento, Mas eu te né? perdoo não é porque você fez uma coisa boa, ou você se arrependeu, ou... Não, você continua sendo grotesco, você continua sendo errado, violento, um serial killer. Mas eu te perdoo porque, por mim, você já fez muito mal para mim. Se eu não te perdoar, você vai continuar tendo esse poder. Então eu te perdoo. E aí, realmente, você perdoa. É libertador. É libertador, mas você vê, a gente pode perdoar não pela pessoa. Então, assim, você não precisa ser tão evoluída a ponto de conseguir ver o lado bom de um estuprador. Não é isso. Você fala assim, ele já tá fazendo tanto mal para as pessoas, ele não vai me atingir, eu vou perdoar ele. Perfeito. Então, você Muito tá bom. perdoado. Tipo, vamos ser realistas aqui, não adianta falar, uma pessoa vai lá e bate no seu filho de verdade por maldade. Você vai conseguir perdoar? Vai, sabe por quê? Você vai perdoar por você. Porque ele não vai te atingir mais. Ele já causou dano. E aí, magicamente, eu consegui perdoar algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas que eu achei que eu nunca fosse perdoar. E é mágico porque isso sai, esse negócio sai. A pessoa para de ter a influência que ela tem quando a gente não perdoa. Você entende que no primeiro momento parece ser incorreto, mas na verdade não é incorreto, é o mais justo, inclusive, eu acho. É o autocuidado. Nada mais é do que um autocuidado ali naquele momento. Você está se libertando
E você tá tirando um super peso do ombro, né? Você se sente até mais leve depois disso. Então Mas assim, é perdoar uma fundamental. coisa que você não concorda é muito difícil. Se pensar na perspectiva do eu perdoo a pessoa pelo que ela fez. Não, eu perdoo ela porque eu não quero que ela me atinja mais. Então, tá perdoado. Adorei, perfeito. E é mais autêntico, né? A É, gente precisa ser autêntico, senão não vale não, a pena, não fora que faz. você ficar perdoando uma pessoa que não mudou em nada, que vai continuar fazendo maldade por aí, eu acho que até me parece uma certa maldade até. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Ela não vou fazer mais nada a respeito. Não vou mais. Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é que você vai perdoar para ela não te atingir mais. Gente, quando eu me liguei disso, foi uma coisa tão reveladora para mim, porque daí eu botei em prática e funcionou. Falei, nossa. Super autêntico, perfeito. Então, maravilha, a gente falou da compaixão, da gratidão, do perdão, que eu amo. E agora a gente vai para o futuro. Então, você também pode utilizar a meditação, o que o Vish explica, para visualização. O que é visualização? É uma outra ferramenta super poderosa que a gente pode até trazer num outro episódio com mais profundidade. Mas aqui ele explica que é extremamente energizante você utilizar a meditação para você se visualizar no futuro. Quem você quer ser no futuro? É você se ver já no futuro. É você literalmente sentir, né, aquilo que você quer ser no futuro. É você começar a realmente pensar qual que é o seu objetivo, aonde que você quer estar, quem você quer ser, e começar a visualizar essa pessoa, né? Então isso é super poderoso, de você entender, né, aonde você está hoje e começar a sonhar em aonde você quer estar no futuro. E aí visualiza com os detalhes, por exemplo, eu visualizo como é que eu vou estar vestida, onde que eu vou estar, qual que é o cheiro. É isso? Visualizar isso. assim Então, com por essa exemplo, profundidade. né, o meu sonho um dia é morar na praia. Então, se eu tenho esse sonho, e eu tenho esse sonho, então na minha meditação, o que que eu faço? Né? Muitas vezes eu imagino que eu estou atravessando um túnel, eu imagino um túnel, né? Que o túnel, um lado do túnel é quem eu sou hoje, e o outro lado do túnel, quando eu passo pelo túnel, sou eu no futuro. E eu imagino que do outro lado do túnel é uma praia. Então eu sinto a areia, eu sinto o sol, eu sinto o cheiro do mar, eu visualizo, né, aquele ambiente da praia, do mar. Então isso é super poderoso de você começar a manifestar os seus sonhos durante a meditação. Bom, É, isso eu faço pouco na meditação, mas é, é muito poderosa essa ferramenta de visualização. E aí depois tem a intenção, que é a quinta, né? A quinta fase aqui da meditação, que de novo você pode fazer ou não. Eu acho super bacana porque a intenção é você trazer para o consciente, projetar a sua intenção, talvez para aquele dia, né? Qual é o seu foco para aquele dia? Como é que você quer que aquele dia seja para você? Então ali é o momento de você rapidamente pensar talvez em uma palavra, pensar na sua intenção para aquele dia. Simples assim. talvez rever o 2 minutes Ah, o 2 minute morning, o 2 morning. minutos matinais, É que a uma gente trava com falou. essa frase. Então, e aí eu fico realimentando que eu tenho trava, daí eu travo mesmo, né? Isso aí. 2 minute morning. Tudo bem, se for só esse o problema, tá ótimo, né? Perfeito, é isso. É você colocar qual vai ser o foco Qual que foi? para Porque você. teve um foco, né, ali no 2 minutes. Botou ali. Exato, Talvez só rever aquilo lá para dar uma reforçada, uma ideia. perfeito. E aí, por último, é a conexão, né? Então, aqui é onde entra um pouco mais assim, talvez uma parte mais espiritual. E aí, cada pessoa tem a sua, né? A sua forma de fazer. Então, por exemplo, aqui eu gosto muito de pensar que eu estou conectada ao universo, a algo muito maior do que eu. Então é você literalmente agradecer. É você literalmente se sentir mais conectado com algo maior do que você. Então Sabe como é que eu faço essa parte? Eu como? não sabia, não botava o nome, né? Mas eu imagino eu num foguete lá em cima, olhando o planeta Terra, e aí eu tento me identificar lá na Terra, sabe assim? Aí eu vejo o quanto eu sou pequenininha lá na Exato. Terra. Isso dá uma sensação de tranquilidade, porque. Aí eu tô saindo. Dá uma sensação de tranquilidade, porque você vê que, nossa, é muito maior. É muito maior e é muito mais
sei lá, parece que as coisas estão mais integradas quando você olha dessa outra perspectiva. E aí, às vezes, eu lembro do Pequeno Príncipe, sabe? Aquele desenho a ilustração do livro do Pequeno Príncipe, que tem Não, lá não lembro. ele. Não? Ai, vou te mostrar aqui. Mostra o mundo dele, e aí ele tá em cima com a sei. rosa. E aí, só que daí eu boto assim, aquilo lá de uma forma pequenininha, né? Daí eu imagino eu ali, só que no planeta Terra de verdade. Como se saísse do desenho e fosse pra realidade ali. E aí você vê, meu Deus, como eu sou pequenininha. É. Deixa eu ver se eu tenho... É isso, é essa a ideia. É exatamente isso. Ou você se imaginar, às vezes eu me imagino pequenininha num vão escuro, né? Que é o Era aí que eu vou pegar o universo. caderno. Ó. Esse livro aqui, aliás, né? Clássico, que olha... Vou mostrar uma das ilustrações. Deixa eu ver se dá pra ver. Você já leu esse? Esse há muito tempo. Legal reler. Começa já falando, nossa senhora, sempre leio com Andressa. Esse aqui não é ele. Aqui, ó. Olha ele aqui. Sim, animal. Cuidando do planetinha dele, tá vendo? É isso. Então é assim que eu me imagino, mas daí numa escala de planeta muito maior e eu pequenininha. É você entender que tem algo muito maior do que você, né? E que você tá conectado com tudo isso. Eu acho que é isso que é importante. E aí, a gente finaliza a meditação em 6 fases, que eu acho super poderosa e tem um gostinho para cada fase da sua vida, né? Para cada pessoa. Então, tem momentos que eu só faço a gratidão, tem momentos que eu preciso focar no perdão. E aí a gente vai customizando essa ferramenta dependendo daquilo que a gente precisa no dia, porque a gente vai mudando constantemente. Uhum. Ah, muito bom. Maravilhoso. Porque assim, se for pra pensar, fazer 5 minutinhos. Fora que sabe o que acontece? Eu acho que muitas pessoas não fazem a meditação porque ficam meio perdidas. Então, com uma orientação assim, né, pode escolher, hoje eu quero pensar em fazer compaixão. Aí depois o negócio vai evoluindo, vai querendo fazer mais tempo. Mas muito bom isso das fases, né? É uma maneira muito didática de colocar coisas importantes que trazem um resultado muito positivo, super, super, e é super resolutivo. Adorei, Carol. Exato, e lembra, né? É uma Obrigada. ferramenta de alta performance. Né? Para quem achar ainda que é muito nhenhenhê, não senhora. Agora já tem estudo comprovando, eu vou botar o link, pode ir lá. Ler, sim, o negócio exato. É verdadeiro, para os que são mais pragmáticos, é verdadeiro, a ciência comprova. Exato. E aí, doutora Guta aqui, que trouxe todos esses estudos maravilhosos aí pra gente. Obrigada, viu, Guta? Maravilhoso. Obrigada a você. Muito bom.